Talvez você tenha atravessado uma noite muito difícil. Talvez tenha sido uma decepção que feriu profundamente o seu coração. Talvez tenha sido uma notícia inesperada, uma perda, uma traição, ou um daqueles momentos em que sua mente parecia não encontrar saída. Pode ser que ninguém ao seu redor tenha percebido o peso que você carregava por dentro. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada hoje. Você não chegou até aqui sozinho. Mesmo nos momentos em que você se sentiu completamente abandonado, mesmo nas madrugadas silenciosas em que parecia que ninguém via suas lágrimas, Deus estava ali. Ele estava presente quando sua força acabou. Ele estava presente quando você pensou que não conseguiria continuar. E Ele estava presente quando você respirou fundo e decidiu dar apenas mais um passo. Hoje, antes de qualquer coisa, antes mesmo de começarmos esta oração, eu quero te convidar a fazer algo simples. Pare por um instante. Respire profundamente e lembre-se de quantas coisas Deus já fez por você. A Bíblia nos lembra em Isaías 43:2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Perceba algo poderoso nessa promessa. Deus não disse que nunca haveria águas. Ele não disse que nunca haveria fogo. Ele não disse que nunca haveria tempestades. Mas Ele prometeu algo muito maior. Você nunca passaria por essas coisas sozinho. Isso significa que as lutas que você enfrentou não foram prova da ausência de Deus. Na verdade, muitas vezes foi exatamente ali, no meio da tempestade, que a presença dele esteve mais perto de você. Se você ainda está aqui hoje, se seu coração ainda bate, se você conseguiu atravessar tudo aquilo, é porque a mão de Deus estava sustentando você o tempo todo. E agora, neste novo começo de dia, vamos abrir nosso coração diante do Senhor. Porque antes de pedir qualquer coisa, existe algo muito importante que precisamos fazer: agradecer. Se você acredita que Deus te sustentou até aqui, escreva nos comentários: Amém, Deus me trouxe até aqui. Senhor, nesta manhã, eu me aproximo da Tua presença com um coração cheio de gratidão. Antes de pedir qualquer coisa, antes de falar das minhas necessidades, eu quero simplesmente dizer: obrigado. Obrigado, porque quando as tempestades vieram, o Senhor não se afastou. Quando o vento parecia forte demais, quando as circunstâncias pareciam maiores do que minha fé, o Senhor permaneceu ao meu lado. Houve momentos em que eu não sabia qual caminho seguir. Momentos em que minha mente estava cheia de pensamentos e meu coração cheio de medo. Mas mesmo quando eu não conseguia perceber claramente, o Senhor estava trabalhando em silêncio. Quando eu pensei que iria quebrar, foi a Tua mão que me sustentou. Quando achei que não conseguiria continuar, foi a Tua graça que me deu forças para dar mais um passo. Talvez muitas vezes eu tenha pensado que estava sozinho. Talvez em alguns momentos eu tenha até perguntado: Deus, onde o Senhor está? Mas hoje eu consigo enxergar algo que antes eu não via. O Senhor sempre esteve ali. O Senhor estava nas pequenas forças que surgiam quando eu achava que não tinha mais nenhuma. O Senhor estava naquele pensamento de esperança que apareceu no meio do desespero. O Senhor estava nas portas que se fecharam para me proteger de algo que eu não podia ver. E hoje eu reconheço, Senhor, não foi sorte, não foi coincidência, não foi apenas minha força, foi a Tua presença que me manteve de pé. Assim como diz a Tua palavra no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor não foi um socorro distante, o Senhor foi um socorro presente. Presente nas noites difíceis, presente nas lágrimas silenciosas, presente nas batalhas que ninguém mais viu. E por tudo isso, hoje eu escolho levantar minha voz e declarar: obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca me abandonou.
Se essa palavra também representa sua história, escreva nos comentários. Glória a Deus, Ele nunca me deixou. Pai amado, hoje eu também quero reconhecer algo com toda sinceridade diante de Ti. Muitas vezes eu pensei que tinha chegado até aqui pela minha própria força. Achei que era apenas minha determinação, minha coragem ou minha resistência que me fizeram continuar. Mas olhando para trás com mais clareza, eu percebo que não foi assim. A verdade é que houve momentos em que minha força acabou completamente. Momentos em que minha fé parecia pequena, momentos em que meu coração estava cansado demais para continuar lutando. E mesmo assim, eu não caí. Mesmo assim, eu continuei caminhando. Agora eu entendo por quê. Não foi porque eu era forte, foi porque a tua graça era maior do que a minha fraqueza. A tua palavra diz em 2 Coríntios 12:9, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, eu experimentei essa verdade. Quando minha esperança parecia frágil como um fio, era o Senhor quem segurava esse fio. Quando minha mente estava cansada e confusa, era o Senhor quem sustentava meus pensamentos. Quando o medo tentava tomar conta do meu coração, era a tua presença que me lembrava de continuar respirando e seguir em frente. Quantas vezes eu pensei que iria desistir, mas algo dentro de mim dizia, continue, só mais um passo. Hoje, eu sei que essa voz era o Senhor. Era o teu Espírito me fortalecendo quando eu já não tinha mais forças. Por isso, hoje, eu escolho parar de glorificar as tempestades que enfrentei e começo a glorificar a graça que me sustentou durante elas. Sim, as lutas deixaram marcas. Sim, algumas cicatrizes ainda existem, mas até essas cicatrizes contam uma história. Elas contam a história de um Deus que não soltou a minha mão. E hoje eu declaro com fé: aquilo que tentou me destruir não definiu minha vida. Quem define minha história é o Deus que me salvou e me sustentou. Se você também acredita que foi a graça de Deus que te manteve de pé, escreva nos comentários. A graça de Deus me sustentou. Senhor, hoje também quero agradecer por algo que muitas vezes eu não conseguia entender no passado. As portas que o Senhor fechou. Naquele momento, algumas dessas portas pareceram rejeição, pareceram perda, pareceram orações que o Senhor não respondeu. Houve oportunidades que eu desejava muito, houve caminhos que eu achava que eram perfeitos para mim, houve pessoas que eu pensei que fariam parte da minha história para sempre, mas essas portas se fecharam. E naquele instante, meu coração ficou confuso. Eu me perguntei, por que isso aconteceu? Por que Deus não permitiu que desse certo? Mas com o tempo, Senhor, comecei a perceber algo. Muitas daquelas portas que se fecharam eram, na verdade, proteção disfarçada. Relacionamentos que terminaram antes de ferirem ainda mais minha alma. Caminhos que não se abriram porque poderiam me levar para lugares de dor. Oportunidades que pareciam boas por fora, mas que o Senhor sabia que trariam peso demais para meu coração. Hoje eu entendo que o Senhor não é apenas o Deus que abre portas. O Senhor também é o Deus que fecha portas por amor. E mesmo quando eu não compreendo totalmente, eu escolho confiar na tua sabedoria. Ensina meu coração a entender que o teu não também pode ser uma forma de cuidado. Ensina-me a acreditar que quando o Senhor bloqueia um caminho, é porque existe um caminho melhor sendo preparado. Talvez eu ainda não consiga ver tudo claramente. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas mesmo assim eu escolho declarar: Senhor, obrigado pelas portas que se abriram e obrigado também pelas portas que o Senhor fechou. Porque eu sei que em tudo isso o Senhor estava guardando o meu futuro. E se hoje algo na sua vida não aconteceu como você esperava, talvez Deus estivesse protegendo você de algo que você ainda não podia enxergar. Se você decide confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entende tudo, escreva nos comentários: Deus sabe o que faz. Pai querido,
Neste momento, eu também coloco diante de Ti as feridas que ainda existem dentro do meu coração. Porque mesmo depois que a tempestade passa, às vezes algumas marcas continuam. Existem lembranças que ainda doem. Momentos que voltam à mente inesperadamente. Palavras que ficaram gravadas no coração. Há dias em que tudo parece estar bem. Mas de repente, algo desperta aquela dor que parecia já ter sido superada. Senhor, Tu conheces cada uma dessas áreas da minha vida. Tu conheces as memórias que ainda apertam o peito. Tu conheces os momentos em que meu sorriso aparece por fora, mas por dentro ainda existe uma batalha. Nada está escondido de Ti. Por isso, hoje eu te peço, vem como o Deus que cura. Assim como o Senhor curou tantas pessoas nas Escrituras, assim como restaurou vidas quebradas e corações feridos, eu te peço que toque também nas áreas da minha vida que ainda precisam de restauração. Cura, Senhor, as partes do meu coração que aprenderam a esperar sempre o pior. Cura as feridas deixadas por decepções, por palavras duras, por momentos de abandono. Onde a confiança foi quebrada, traz novamente esperança. Onde o medo tentou criar raízes, planta a Tua paz. Onde existe cansaço emocional, derrama o Teu descanso. Assim como o Senhor curou o homem da mão ressequida, assim como restaurou a mulher que sofria há tantos anos, eu creio que o Senhor ainda continua curando hoje. E eu te peço algo muito especial. Não permita que minha identidade seja definida pelas tempestades que enfrentei. Que minha identidade seja definida pelo Deus que me restaurou. Transforma as partes quebradas da minha história em testemunhos de vitória. Que aquilo que antes foi dor se torne luz para encorajar outras pessoas. Se você também acredita que Deus pode curar seu coração, escreva nos comentários: Senhor, cura meu coração. Senhor, olhando para tudo que vivi até aqui, eu também quero agradecer pelas lições que nasceram no meio das dificuldades. Naquele momento, eu confesso que não queria aprender nada. Eu só queria que a dor acabasse. Eu só queria que a tempestade passasse o mais rápido possível. Mas hoje, olhando para trás com mais calma, eu percebo que até nos momentos difíceis, o Senhor estava moldando algo dentro de mim. As lutas me ensinaram que eu não tenho controle sobre tudo. Elas me mostraram que muitas coisas que parecem seguras podem desaparecer de repente. Mas também me ensinaram algo muito mais profundo. O Senhor continua sendo fiel mesmo quando tudo ao redor muda. Houve momentos em que meus planos não deram certo. Momentos em que pessoas me decepcionaram. Momentos em que circunstâncias mudaram de forma inesperada. Mas o Teu amor nunca mudou. O Senhor me ensinou que minha identidade não pode estar baseada nas opiniões das pessoas, nem nas circunstâncias da vida. Minha verdadeira identidade está no fato de que eu pertenço a Ti. Até as lágrimas que derramei tiveram propósito. Elas regaram a terra onde uma fé mais profunda começou a crescer. Aquilo que parecia apenas sofrimento estava, na verdade, formando um coração mais forte, mais humilde e mais dependente do Senhor. Hoje, eu entendo que o Senhor é como o oleiro que trabalha o barro. Às vezes há pressão, às vezes há calor, às vezes o processo parece desconfortável, mas tudo isso não é para destruir o vaso. É para moldá-lo de forma que ele possa cumprir um propósito maior. Por isso hoje eu digo: Senhor, se o Senhor permitiu que eu atravessasse certas tempestades, então ensina-me tudo aquilo que o Senhor queria me ensinar. Que minha dor nunca se torne uma prisão. Que ela se transforme em sabedoria, compaixão e maturidade. Se você acredita que Deus pode transformar suas lutas em aprendizado, escreva nos comentários. Deus está me moldando. Pai amado, hoje eu também quero agradecer pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho durante as estações difíceis da minha vida. Porque em muitos momentos,
Quando tudo parecia pesado demais para carregar sozinho, o Senhor usou pessoas para trazer conforto, apoio e esperança. Obrigado pelos familiares que perguntaram como eu estava quando ninguém mais perguntou. Obrigado pelos amigos que souberam ouvir sem julgar, sem pressionar, sem tentar consertar tudo com palavras rápidas. Obrigado por aqueles que oraram por mim quando eu já não tinha forças nem para orar. Houve mensagens que chegaram exatamente no momento certo. Houve conversas simples que trouxeram paz ao meu coração. Houve gestos pequenos que fizeram uma grande diferença. Essas pessoas foram instrumentos do teu amor. E hoje eu reconheço que cada uma delas foi uma prova de que o Senhor nunca me deixou sozinho. Mas, Senhor, eu também quero te agradecer por algo que nem sempre é fácil de admitir. Eu te agradeço até pelas pessoas difíceis que passaram pela minha vida, aquelas que me desafiaram, aquelas que me machucaram, aquelas que me ensinaram, às vezes da forma mais dura, a estabelecer limites e a crescer emocionalmente. Mesmo através dessas situações, o Senhor estava trabalhando no meu caráter. O Senhor estava me ensinando paciência, estava me ensinando perdão, estava me ensinando a depender mais de Ti do que das expectativas humanas. Por isso hoje eu entrego todas as pessoas da minha história em Tuas mãos. Abençoa aqueles que caminharam comigo. Cura meu coração em relação àqueles que me feriram. E ajuda-me a seguir em frente com um coração leve, sem carregar ressentimentos. Que eu aprenda a viver com gratidão em vez de amargura, sabedoria em vez de dor. Se esta oração também representa a sua jornada, escreva nos comentários. Sou grato pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Senhor, agora que este novo dia começa diante de mim, eu coloco nas Tuas mãos tudo o que está à minha frente. O Senhor conhece cada detalhe do meu dia. O Senhor conhece as responsabilidades que eu preciso cumprir, as conversas que eu terei, as decisões que precisarei tomar e até mesmo as preocupações silenciosas que ninguém mais vê. O Senhor sabe como às vezes minha mente pode se distrair facilmente. Sabe como o cansaço pode chegar no meio do caminho. Sabe como o desânimo pode tentar aparecer quando as coisas não acontecem da maneira que eu esperava. Por isso, hoje, eu te peço algo muito importante. Fortalece minha mente, sustenta meu coração e direciona meus passos. Ajuda-me a não viver este dia preso às dores de ontem. Ajuda-me também a não ficar ansioso com os problemas de amanhã. Ensina-me a viver na graça que o Senhor preparou para hoje. Quando distrações tentarem roubar meu foco, traz meu olhar de volta para Ti. Quando o cansaço tentar me fazer desistir no meio do caminho, lembra meu coração que o Senhor está comigo. Se em algum momento eu sentir vontade de parar, sussurra ao meu espírito: continue, só mais um passo. A Tua palavra diz em Tiago 1:3-4 que a prova da nossa fé produz perseverança e que a perseverança nos torna maduros e completos. Por isso, Senhor, desenvolve em mim essa perseverança. Não uma força baseada apenas no meu esforço, mas uma resistência que vem do Teu Espírito dentro de mim. Ajuda-me a continuar acreditando, continuando amando e continuando servindo, mesmo quando estiver cansado. Porque eu sei que não preciso correr desesperadamente. Eu só preciso caminhar fielmente contigo, passo após passo. Se você deseja que Deus fortaleça seu dia hoje, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos hoje. Senhor, enquanto eu olho para este dia e para tudo que ainda preciso enfrentar, eu escolho confiar em Ti como meu verdadeiro provedor. Antes mesmo de saber como cada problema será resolvido, antes de entender como cada necessidade será suprida, eu declaro pela fé: o Senhor é a minha fonte. Não são apenas meus planos, não é apenas o meu trabalho, não é apenas a minha capacidade. É o Senhor quem sustenta a minha vida,
A tua palavra diz em Filipenses 4:19, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Senhor, tu conheces todas as minhas necessidades. Tu conheces as necessidades visíveis e também aquelas que ninguém mais percebe. Tu conheces as preocupações financeiras, tu conheces o cansaço do corpo, tu conheces o peso emocional que às vezes carrego em silêncio, mas também sei que o Senhor nunca é pego de surpresa. O Senhor já preparou provisão para cada dia da minha caminhada. Assim como o Senhor enviou o maná no deserto para o teu povo, eu creio que o Senhor também prepara aquilo que preciso para hoje. Se eu precisar de sabedoria, o Senhor me dará direção. Se eu precisar de força, o Senhor renovará minhas energias. Se eu precisar de ajuda, o Senhor poderá enviar pessoas certas no momento certo. Por isso, hoje eu escolho descansar em Ti. Mesmo que eu ainda não veja todas as respostas, mesmo que algumas situações ainda pareçam incertas, eu declaro com confiança: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ensina-me a viver este dia sem ansiedade. Ensina-me a confiar que o Senhor sempre chega no tempo certo. Se você decide confiar na provisão de Deus para a sua vida, escreva nos comentários: Deus é a minha provisão. Senhor, neste momento final desta oração, eu quero renovar diante de Ti algo muito profundo dentro do meu coração, a minha confiança em Ti. O Senhor me carregou em momentos que eu pensei que não sobreviveria. O Senhor me sustentou em dias em que minha fé parecia pequena. O Senhor me guardou em caminhos que eu nem percebia o perigo. Por isso, hoje eu declaro novamente: eu confio em Ti. Eu confio em Ti com a minha saúde. Eu confio em Ti com a minha família. Eu confio em Ti com o meu futuro. Eu confio em Ti com aquilo que eu consigo ver. E também com aquilo que ainda está escondido diante de mim. Mesmo que novas tempestades apareçam, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Deus que me sustentou ontem. O Deus que está comigo hoje. E o Deus que continuará comigo amanhã. Tu és o meu refúgio seguro. Tu és a rocha que não se abala. Tu és a âncora que mantém minha alma firme, mesmo quando o mar da vida se agita. Por isso, hoje eu entrego novamente minha vida em Tuas mãos. Entrego meus medos, entrego minhas preocupações, entrego os e se e as dúvidas que às vezes tentam invadir minha mente. E no lugar de tudo isso, eu escolho declarar algo simples, mas poderoso. Senhor, eu confio em Ti. Pai, que eu também coloco diante de Ti cada pessoa que está orando agora. O Senhor conhece as lutas delas, conhece as feridas, as preocupações e as necessidades. Por isso, eu te peço que a Tua paz alcance cada coração neste momento, que a Tua presença envolva cada pessoa que está ouvindo esta oração, que a Tua força renove aqueles que estavam cansados. Lembra cada um deles que não estão sozinhos. Assim como o Senhor os carregou até aqui, o Senhor continuará sustentando cada passo que ainda virá. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e oramos confiando no poder e no amor do nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração até o final, escreva nos comentários: Deus me carregou até aqui. E se essa oração falou ao seu coração, deixe também. Que a paz de Deus alcance todos que lerem isso. Se esta oração tocou o seu coração hoje, lembre-se de algo muito importante. Deus ainda está escrevendo a sua história. Talvez você tenha começado este vídeo cansado, preocupado ou até sem esperança. Mas se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus queria lembrar você de uma verdade poderosa. A tempestade não foi o seu fim. Foi apenas um capítulo. O mesmo Deus que te sustentou ontem está sustentando você hoje e continuará guiando cada passo do seu futuro.
Se esta oração fortaleceu sua fé, eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade de oração aqui no canal. Aqui, todos os dias, milhares de pessoas se unem para buscar paz, esperança e direção em Deus. Então agora faça 3 coisas simples. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma oração e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa sentir a presença de Deus hoje. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Deus está cuidando de mim. Porque quando você declara isso, você também fortalece a fé de outras pessoas que estão passando por tempestades. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E lembre-se sempre, você chegou até aqui porque Deus te carregou. E Ele ainda não terminou a obra na sua vida.